Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina da minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que eu faça todas as minhas ações diante dos teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto em vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. As virtudes morais naturais. As outras virtudes que adornam e aperfeiçoam a parte racional da criatura, teve-as no grau correspondente às teologias. As virtudes morais e naturais, teve-as em grau milagroso e sobrenatural. Muito mais altamente na ordem da graça, recebeu os dons e frutos do Espírito Santo. Recebeu ciência infusa e hábitos de todas as artes naturais, e conheceu todo o natural, a sobrenatural, que, que veio à grandeza de Deus. Desde o primeiro instante, no ventre materno, foi mais sábia, mais prudente, mais ilustrada e capaz de Deus e de todas as suas obras do que todas as criaturas têm sido, nem serão eternamente, exceto seu Filho Santíssimo. Esta perfeição constituiu não somente nos hábitos que lhe foram infundidos em tão alto grau, mas também em seus respectivos atos, de acordo com sua condição e excelência, e conforme naquele instante os pôde exercitar mediante o poder divino, que nisso não se cingiu a outra lei, senão a de seu bem. Senhora, ela é nossa grande mestra, professora, formadora, e uma pessoa para ser professora, formadora, mestra, ela precisa fazer altos cursos, né, para ser uma doutora, para poder explicar, para ensinar para as pessoas aquela determinada disciplina. E Nossa Senhora, a gente, antes de conhecer, antes de saber tantas coisas sobre ela, que hoje nós já estamos sabendo através dos estudos que nós estamos fazendo todos os dias, através dos 31 dias com Maria, essa caminhada, através da misticidade de Deus, através da Valtorta, porque nós só sabemos o mistério da vida de Nossa Senhora foi através dessas místicas que Jesus nos beneficiou com todo o conhecimento da vida da mãe dele, do pai São José e da vida dele, através das revelações dessas místicas. E nós devemos ser muito, muito gratos a Jesus, porque está nos dando a conhecer riquezas que não têm preço, que dinheiro nenhum, faculdade nenhuma é capaz de te dar, que nem os doutos da nossa igreja, os padres, os bispos, eles não têm tanta a oportunidade que nós estamos tendo. Claro que nós também, o Espírito Santo colocou essa disposição na nossa alma para isso, porque Jesus sempre revela aos simples, né?
ele não procura os grandes, ele procura os menores, porque são mais fáceis de lidar. E, e à medida que a gente vai caminhando no conhecimento de Nossa Senhora, a gente percebe o quanto que ela foi formada para essa missão, o quanto que ela foi preparada para essa missão de nos educar, de nos formar, de nos capacitar para viver conforme a vontade de Deus. E tinha que ser uma pessoa que tem uma didática muito eficaz para nos ensinar. E Nossa Senhora, ela possui essa didática eficaz. Ela possui virtudes que nenhum ser humano possui na Terra. E ao mesmo tempo ela é tão humilde e simples. A Igreja Católica, ela ensina, passa muito por cima da vida de Nossa Senhora. Ela não se aprofunda no conhecimento da vida, no mais íntimo da vida de Nossa Senhora. E, e Jesus está nos dando essa oportunidade de conhecer, para que de verdade nós amemos a nossa mãezinha, para que nós a defendamos quando vem alguém querer ofender, denegrir a imagem dela. Ela que foi infusa de todos os hábitos e artes naturais. E você pode ter uma dimensão assim de que Nossa Senhora, né, foi a grande mestra de grandes doutores da igreja, porque os grandes santos da igreja reconhecem Nossa Senhora como sua grande mestra. Mas nós também podemos conhecer Nossa Senhora. Nós temos a oportunidade de estar conhecendo a Nossa Senhora que está no dia a dia da vida da gente. No mais simples, uma Nossa Senhora que nos mostra como que o ser mulher é divino, como que o comportar, o falar, ela vem nos educar esse ser mulher. O mundo hoje, ele tenta denegrir muito a imagem da mulher. Você pode andar pelas ruas, você vê mulheres vestidas de forma muito indecente, em que seus corpos estão muito à mostra, e isso é ser feminino? Isso não torna elas mais femininas. Não. Muito pelo contrário, muitas vezes o comportamento delas, lógico que elas não têm o conhecimento, não devemos olhar para elas com preconceito, nos sentindo melhor do que elas. Mas é isso que o mundo faz com a imagem da mulher. Ele destrói, ele quer destruir a imagem da mulher. E nós mulheres, nós temos esta tentação. A tentação da mulher é se mostrar cada vez mais. E muitas mulheres caem nessa tentação. É um decote aqui, uma saia comprida, mas com rachado cá em cima. E o mundo mostra que assim é ser mulher, se mostrar.
tinha aquela música horrorosa, né, de anos atrás que falava que tudo que era bonito era para se mostrar. Nossa Senhora, ela vem para curar essa ferida que o mundo incutiu em nós. E eu era dessa geração, de que tudo que era bonito era para se mostrar. Hoje que eu sei que não é assim, que ser mulher não é isso, se mostrar e ver as pessoas olhando para você não com respeito, mas como se você fosse uma comida. E isso é terrível. Isso destrói a alma da gente. Eu realmente usava roupas indecentes porque o mundo ensinava isso, que ficar rebolando até o chão é que era legal, que era bacana. Eram danças muito indecentes, ainda são, mas naquela época ainda eram coisas terríveis para poder destruir essa imagem feminina que Nossa Senhora sempre nos mostrou, essa imagem de delicada. E muitas vezes você percebe em casamentos desta geração em que a mulher ela não admite que o marido a corrija o jeito de se vestir. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não, não é assim. Se você pensa assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não, você pode ter certeza que seu casamento vai ir para a ruína. E Nossa Senhora vem para poder curar em nós essas marcas, essas feridas que o mundo abre na nossa alma lá atrás, quando ainda nós somos adolescentes, em que as meninas já se vestem de forma tão indecente, colocam roupas curtas, roupas indecentes em crianças, erotizando crianças, ainda crianças, roupas que já ensinam para as crianças que tem que mostrar o corpo, já educando ali as crianças de forma errônea, de forma em que a, a inocência da criança é destruída. E Nossa Senhora vem nos curar, nos mostrar, nos educar, nos ensinar como que é o ser mulher, como que é o comportar. E ela tem que fazer muitas vezes um trabalho árduo na nossa alma. E nós sofremos porque fomos educadas a serem mais feministas do que femininas. O mundo ensina a gente ser, a disputar sempre com o nosso marido, a estar em combate. Se ele pede para a gente não vestir uma roupa, vou vestir sim, porque não, você não manda em mim. Não é assim. Nossa Senhora nos mostra o quanto que se preservar, o quanto que ser uma mulher virtuosa é importante, é necessário,
para ter uma alma sã, uma alma curada. Porque você não percebe felicidade nessas pessoas que se entregam cada vez mais para o mundo. Você percebe uma pseudo-felicidade e não uma felicidade de verdade. E, e Nossa Senhora, ela sempre com o jeito dela, nas aparições, ela sempre está muito linda. Ela sempre está com a sobrancelha feita. Ela sempre está com os cabelos maravilhosos. Até com um pouquinho de maquiagem, aquela maquiagem bem levinha. Porque ela nos mostra que ser feminina não é ser feia, é ser mulher, mas ter modos, comportamentos, cuidar da unha, do cabelo, fazer uma sobrancelha, cuidar da pele, não tem nada de errado. Mas isso não pode você se colocar como Deus de sua vida. O exagero é que é pecado, mas tudo na temperança, na medida certa, tudo muita, com muito pudor. As pessoas hoje em dia não têm pudor mais, querem se mostrar e a moda caminha cada vez mais para isso. Shorts cada vez mais curtos, que para mim é calcinha jeans, nem é short. Porque você andar com uma bermuda aqui decente, isso aí não tem nada a ver. Mas você querer se mostrar e aparecer ali, cada vez mais é isso aí que tá o pecado. A intenção que você veste a roupa, a intenção. E depois não quer ser maltratada. E depois não quer. Porque se você se veste decentemente, a pessoa percebe com quem que tá mexendo. Mas se você se veste como uma qualquer, você vai ser tratada como uma qualquer. Com total desrespeito. Aí depois acontece. Não vou falar aqui, né? Que o crime nada justifica. Há tanta maldade contra a mulher. Mas ensinemos as nossas moças, as nossas filhas, que a serem femininas e não feministas. Em nome do Pai que me Amém, criou, do Filho que gente. me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da divina vontade à minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu queria dar testemunho, né, de como que foi importante para a minha aula de hoje, o quanto que me trouxe muita esperança, sabe? Eu estava precisando disso, de ouvir uma palavra de ânimo, sabe? Diante de tudo que eu tô passando assim. Realmente eu passei por um período difícil e eu confesso que eu coloquei a própria dor que eu tô passando acima de Jesus. Eu me importei mais comigo do que com ele. Então, e realmente eu me deixei levar pelos meus sentimentos, fiquei muito comigo e fui um pouco negligente, né? Com os estudos, com aquilo que é importante, né? E a gente não pode realmente, né, tudo que eu ouvi hoje, né? Depois eu vou meditar uma parte, mas assim, o que eu queria dizer é que
A gente não pode fazer igual o Santo Antônio fez não, né. Fica aí Jesus, agora que eu vou fazer minhas coisas, que eu vou, sei lá. E realmente, né, eu estava pondo muitas coisas, né, às vezes até a ordem acima de Deus, no sentido assim: "Ai, mas eu tenho que estar com meu esposo, porque igual ontem, né, ontem foi feriado, meu esposo em casa e eu preocupando de dar toda a atenção para ele evitando problema, mas ao mesmo tempo, Jesus é mais importante, eu não posso esquecer disso, entende? Então quer dizer que Jesus pode ficar jogado de lado e o importante é meu esposo ficar bem comigo. E acabou que por causa disso, né, o Senhor me deu uma cruz de desapontamento, no final do dia, assim, uma decepção com meu esposo muito grande. E eu entendi claramente que aquilo era dele, permissão dele para mostrar para mim que quem é que fica no, quem tem que estar no centro é Jesus. Então, hoje também, né, ouvindo na escola, tudo, é é muito importante, né, entender que a gente não tem que se apegar a nada, né, nem mesmo os nossos sentimentos, a gente não pode pôr eles acima, a gente tem que se importar com os interesses de Deus, com aquilo que Ele quer de nós, que a nossa vida é para a gente se doar, a gente então uma vez que a gente dá nossa vontade humana, é justamente para a gente não existir mais, é justamente para a gente viver em função de agradar a Deus, né, viver em função dEle, deixar Ele conduzir nossa vida, Ele nos ordenar e também não preocupar, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho que ser a esposa perfeita em tudo. Não, não pode ter nem esse olhar sobre nós nenhum, entendeu? Porque as coisas vão acontecer também do jeito que Deus quiser. Então, às vezes a gente não vai ser perfeito, nenhuma coisa nem outra, não vai ser. E não tem importância isso. O importante é a gente nunca dar vez para nós, nunca colocar nada acima de Deus. Então, realmente, eu posso dizer por mim, quando eu não escuto uma meditação ou outra na escola, quando eu não partilho, é muito ruim mesmo, entendeu? Porque não é que eu estou fazendo, eu não estou prejudicando Deus, mas eu mesmo estou sendo prejudicada, porque o alimento está sendo dado e eu não vim sentar na mesa e comer aquele alimento, que é exatamente o que graças que Deus dá para a gente entender a divina vontade, para a gente ter o entendimento que Ele quer, para a gente ser, como que eu falo? Diante do dom que Ele nos dá, a gente ter essa consciência, né? De a gente não desperdiçar a graça dele. De Ele estar dando um dom para nós, para a gente viver esse dom, e para a gente conhecer esse dom, como que Ele quer, Ele fala isso, Ele mostra para nós na escola, o que que Ele quer a cada dia, né? Ele vai abrindo véus para nós de entendimento. E quando eu estava ontem no supermercado, eu estava meditando na escola, né, eu estava pensando muito na escola. Eu estava lá, mas estava com a cabeça muito pensando na escola, né. Aí eu estava pensando que a escola ela faz esse processo um processo muito grande de cura, de purificação, no sentido de que a gente vai descobrindo muita coisa que se não fosse por Deus, se não fosse por ação da divina vontade, a gente não saberia. Em nós mesmos, não estou falando nem de conhecimentos elevados, eu estou falando da realidade nossa, da nossa pequenez, da nossa miséria mesmo, entendeu? É como se o Senhor nos ensinasse, assim, como viver mesmo uma vida, assim, de amor, sabe? Viver no amor, como que o amor quer ser amado? Então ele vai ensinando para nós como ele quer ser amado, né? Como ele vai trazendo para nós todas as verdades, aí vai se desdobrando, contando para nós como ele é, e a gente vai percebendo também quem nós somos, para a gente justamente se desapegar de nós, né? Para a gente totalmente se abandonar e tomar posse mesmo dessa graça para Ele reinar em nós, só Ele nos conduzir, porque a gente não pode por nós mesmos fazer nada, né? Então a gente vai cada dia mais aprendendo coisas e Ele vai curando coisas que ainda tem na gente, assim, às vezes tem uma coisinha, uma trava lá no profundo que a gente não pode ver se Ele não iluminar. Então, quando tem essas coisas, Ele usa a própria escola para nos apontar essas coisinhas, justamente para nos curar, porque o trabalho que ele faz em nós, ele é contínuo. Então, se a gente para, entendeu? É como se a gente não fosse para o tratamento. Vamos dizer assim, a gente deixa de ir naquele que pode tudo em nós, naquele que pode, não para a gente ter alguma coisa, sabe? Não,
mas a gente deixa de ir na fonte do amor. Se a gente não beber da fonte do amor, como que nós vamos viver de amor, né? Como que vamos nos tornar amor se a gente não buscar essa fonte, que é Ele? Então, realmente é totalmente diferente a nossa vida, o nosso dia, tudo, quando a gente medita, quando a gente escuta, quando a gente participa, quando a gente colabora. Mesmo agora, por exemplo, às vezes você não sabe o que falar. Às vezes o texto é bonito, às vezes a gente acha complexo, sente dificuldade de comentar até um trecho, às vezes, sabe? Mas a questão é, quando a gente fala, se fala do nosso coração, coloca aquilo que ele põe no nosso coração, mesmo que seja um áudio de 3 minutos, 4 minutos, ainda assim, é exatamente o que ele quer de nós, é exatamente aquilo que ele colocou no nosso coração, é exatamente o que eu sinto agora para falar, né? Porque realmente eu tô num processo de ter perdido o gosto por tudo, não sinto gosto nenhum para nada. E antes, assim, não que eu não esteja feliz com Jesus, tá, gente? Eu falo assim, não tenho mais nada para mim, porque eu ainda tinha aquela coisa de ficar, meu Deus, esse vídeo é maravilhoso, isso me deixou eu louca, que não sei o que, eu ficava uau, 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 só em êxtase. Tinha hora que eu ouvia a escola, assim, eu ficava até em êxtase, pra vocês terem ideia. Algumas coisas assim, acontecia. Entendeu? Eu não conseguia falar porque é uma coisa que a gente tem dificuldade de falar mesmo, essas experiências. Mas assim, eu tô vivendo um processo de desapegar de tudo isso, tô de morrer totalmente para tudo isso e não ficar pensando em mim, no meu sentimento, porque às vezes eu tava me avaliando muito, né? Eu fico me avaliando muito quando eu participo das lives, eu fico me avaliando. Eu fico me avaliando em tudo, eu me sinto, às vezes, até muito estúpida diante de muitas coisas. Eu fico, como eu só falo besteira, como eu não sei falar nada, né? Então, ainda tem esse olhar sobre mim, e é exatamente o que Jesus não quer, né? Esse olhar sobre a gente, sabe? O que importa é Ele, né? Que se a gente tem um olhar sobre nós ainda, a gente ainda tá querendo alguma coisa, a gente ainda tá se vendo muito acima de Jesus. Quem tem que ser visto é Ele em nós, né? Então, e não a gente nele, que às vezes a gente se vê a gente nele. A gente em Jesus, aí a gente fica, ai meu Deus, eu tô fazendo certo? Eu tô meditando certo? Eu tô falando besteira? Porque a gente ainda tá se vendo nele. Mas quando a gente vê Jesus na gente, tipo assim, quando é ele em nós, é muito natural, é muito simples, é muito transparente, não tem muito mimimi, não tem muita coisa, a gente não fica com aquelas dúvidas, sabe? Ah, mas isso não foi eu que falei, não foi Jesus. A gente não se abstrai mais dele, a gente não se tira mais dele, a gente não consegue nem se reconhecer mais, porque a gente fica uma coisa só com ele, é ele e nós, né? Sendo esse nosso templo. Então acabou, né? Quem mora aqui é Deus. Então, realmente, né? Eu tô aprendendo ainda a entender esse dom e na minha vida, né? Porque eu tenho que entender na minha vida. Se isso não for claro nas coisas que me acontecem, se eu não conseguir ver isso na minha vida, fica difícil, né? Porque quando a gente medita lá a Luísa Picarreta, a vida dela, mas é para a gente entender a divina vontade na nossa vida, né? Porque se a gente entender a divina vontade no contexto da Luísa, a gente vai achar que tem que ficar acamado, que tem que ficar no mesmo grau de sofrimento de coisas que ela viveu, e não é assim, né? Cada um de nós aqui vamos ter nossas cruzes, vamos ter as dificuldades, ninguém é diferente de ninguém, né? Todos têm dificuldade e mesmo assim caminham, né? Então, é exatamente o que que faz uma pessoa ser constante, é realmente a presença de Deus, né? Ela dá como que falar, dá mais importância para Deus do que para ela. Ela não dá importância para os sentimentos dela, se ela está sofrendo, se ela não está, se ela está passando por uma dificuldade ou não. Ela dá importância para os interesses de Deus, para aquilo que Deus quer, para ouvir Jesus, né? Então, como ela ouve muito Jesus, ela nem fica muito se escutando, nem tem tempo para isso, né? Vamos dizer assim, porque ela se importa com os interesses divinos, ela não vive em função de agradar pessoas, né? Porque se a gente vive em função também de agradar igual nosso esposo, a gente quer andar na linha com ele para ficar tudo bem, mas pera lá, né? Eu tô querendo algo para mim, uma visão sobre mim, quero que meu esposo me ache perfeita, então
tem alguma coisa. Então foi muito importante tudo que foi falado na escola, assim, até nosso olhar sobre Nossa Senhora, né? Porque às vezes a gente acha que Nossa Senhora, ela, todo mundo olhava para ela e já via ela resplandecente, aquela coisa toda brilhando, e não era desse jeito. E a nossa vida também, as pessoas ao nosso redor, meu esposo também não vê muita coisa em mim, sabe? Às vezes ele faz um elogio ou outro, mas depois já tá fazendo uma crítica também. Às vezes no mesmo dia que ele elogia, passa um tempo e já tá criticando, né? Justamente para mim não ficar assim, presa nisso, depender disso, né? Para mim entender que eu não quero, eu não posso, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum interesse mais, eu abandonei tudo. O meu interesse é o mesmo de Deus. Então, o nosso interesse tem que ser o mesmo de Deus. Entende? Então, esse processo às vezes é demorado, que realmente a gente fica muito preso na questão da ordem, né? Realmente, se meditar do volume 1 ao volume 11, como medito na nossa casa, como alguém assim que Jesus pôs, né, para cuidar, vamos dizer assim, ali da casa, é necessário a gente levar isso para o outro, nesse grau de entendimento, porque realmente, senão a gente medita, as meditações ficam muito presas na parte da santidade humana, e tem que ser elevada para o entendimento da divina vontade, porque realmente no volume 1 a 11, a gente vai ver a Luísa na vontade, na santidade humana, no mais alto grau, sendo formada nesse mais alto grau de santidade humana. Mas o que Deus quer de nós não é isso, essa primeira parte, que é a base. Mas o Senhor nos chamou para uma coisa maior, né? Nos chamou para o dom maior, nos chamou para a divina vontade, né? Então, virtudes, essas coisas são colocadas na ordem que Ele quer, do jeito que quiser, na hora que Ele quiser ser manifestado, na hora que não, não é. Entende? Aquilo que precisar ser usado, Ele vai usar. E você tem um dom e Ele quer que você use aquele dom naquele momento que quiser. Se Ele vê que aquele dom também que você tinha antes, que você entrou na divina vontade, às vezes Ele nem vai querer mais que você usa, né? Vai pegar, não vai mais te pedir aquilo, né? Vamos dizer assim. Então, Deus trabalha, é tudo com propósito divino, né? Dentro do propósito divino na vida de cada um de nós. E realmente é muito importante tudo que é falado na escola, porque ajuda a gente a também, no sentido de entendimento, para poder a gente levar para as casas nesse grau mais elevado. Junto, porque se a gente medita um trecho ainda que está nos volumes entre 1 e 11, mas trazendo a riqueza das verdades que o Senhor fala na escola, então dá para explicar para as pessoas e orientá-las, né? Do mesmo modo que a gente é orientado, porque a gente é orientado aqui para a gente se doar também, em função de ajudar os outros no entendimento, né? Um ajudando o outro, né? Então, é isso que eu queria dizer, mesmo diante dessas as contrariedades, dificuldades, é para a gente ofertar para Deus, né? A gente sente o impacto disso, claro, mas é para a gente ofertar, mas se ocupar e amar a Deus, porque se a gente ficar muito sofrendo, muito chorando a nossa dor, chorando as situações, a gente perde tempo e Jesus fica lá. Aí ele faz igual Santo Antônio, só que faz diferente. Fica aí, Jesus, que eu vou chorar um pouquinho porque eu tô triste, né? Ah, Senhor, fica aí, porque eu tô passando por tal problema. Eu vou lá resolver e deixa Jesus ali. É muito. Se a gente for olhar, né? Que eu tô assim, meu Deus, Santo Antônio fez isso, não acredito, que coisa. Né? Aí eu fico pensando, será que eu também não fiz isso, né? Quando eu falei, não, meu esposo quer atenção agora, eu vou ficar com ele e não vou meditar a escola, não. Será que eu não fiz isso também, entendeu? Então, é interessante, muito interessante, né? Então, depois eu medito mais alguma coisa dentro do texto. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até nessa questão do sofrimento, né? Das situações, todo mundo passa, né? A gente tem que tomar cuidado até para não idolatrar o sofrimento, né? No sentido de, né, o sofrimento todos vão passar, sabe? É alegria, né? Em Deus é alegria. Não... Só que se a gente pegar para nós aquela situação, aí entra no vitimismo, entra na autopiedade, entra num monte de coisa e vira uma idolatria de si mesmo, né? Por causa do sofrimento, a gente começa a idolatrar o nosso próprio estado e esquece Jesus, coloca a gente mais importante, né? Os sofrimentos deles são mais importantes.
Então, assim, é complicado, né? Então, em tudo, assim, pensando assim que quanto que a gente demora para entender, né? Às vezes a gente erra, faz errado e aprende depois o que é certo, né? Acontece muito isso comigo, de aprender desse jeito, né? Às vezes não faço a escolha certa no momento, mas ali a gente aprende, forma um vazio, pede perdão, se perdoa e segue em frente, né? Não pode parar não. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Jesus é mais importante. Muito mais. Em nome do Só Pai que Ele é me criou, importante. em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 19, Misticidade de Deus, né? Virtudes teologais. Como esposa que descia do céu, Apocalipse 21, 2, foi adornada com todo gênero de hábitos infusos. Então, ela tinha todo gênero de hábitos infusos nela, ou seja, todos os dons. Não foi, porém, necessário que desde logo os exercitasse todos, mas somente aqueles que podia e caminhar ao estado em que eu encontrava no seio materno. Então, ela tinha as virtudes, né? Ela tinha todas as graças infusas nela, né? Só que não, ela não usava tudo, né? Ela tinha vários dons, né? Tinha várias virtudes. Mas para o estado, né? Para o estado dela, não era necessário ela usar tudo, todo o conhecimento, né? Em primeiro lugar, foram as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que tem Deus por objeto, exercitou-as imediatamente. Então, as primeiras virtudes que Nossa Senhora exercitou foi a fé, esperança e caridade. Por que ela pedia o Salvador? Porque ela tinha fé, né? Ela tinha fé. E a esperança e a caridade, né? Ela pedia por causa da misericórdia que ela sentia do povo, né? Daquilo tudo que o povo estava vivendo. Que tem Deus por objeto. Então, é aquela pessoa, Nossa Senhora, ela é aquela pessoa que ela colocou Deus, né? Sempre foi filha de Deus e colocou Deus sempre como seu centro, como centro da sua vida. Exercitou-as imediatamente. Então, imediatamente ela exercitou a fé, a esperança e a caridade. Conhecendo a divindade por modo altíssimo da fé, todas as suas perfeições e infinitos atributos. Então, ela entendia através da fé todas as perfeições de Deus e os infinitos atributos, a trindade, né? E a distinção das pessoas. Então, ela tinha tudo ordenado nela, sem que este conhecimento impedisse outro que recebeu
do mesmo Deus, conforme logo direi. Exerceu também a virtude da esperança, que aspira a Deus. Qual era a esperança de Nossa Senhora? Nossa Senhora, ela aspirava a Deus, né? Ela aspirava, ela sonhava com Deus. Então, a virtude da esperança que ela tinha era a aspiração a Deus, né? Como objeto de toda bem-aventurança. E último fim, como foi ensinado na escola, né? A santidade humana, ela tem interesses pessoais, a santidade divina não, né? A santidade dos filhos da divina vontade. A gente aspira a Deus, a gente pede o reino, porque a gente sabe que o reino é o único caminho, né? É como se fosse a única tábua de salvação para toda essa situação, para todo esse caos que nós estamos vivendo, né? Que estamos vendo, né? Então, ela tinha esperança, mas a esperança dela era aspirar a Deus. Ela desejava a Deus como objeto de toda bem-aventurança e último fim. Então, aqui, ela está justamente ensinando para nós, né, que nós temos que aspirar a Deus, né, que o único interesse que nós temos que ter é de aspirar a Deus, é de querer ser, né, sermos Jesus para levar Jesus para os outros. Aquela alma santíssima logo se elevou com intensíssimos desejos de a ele se unir. Então, Nossa Senhora, ela tem o desejo único de se unir a Deus. E é isso que ela quer de nós. É isso que a vida na Divina Vontade nos ensina. Sem interromper um só instante esta inclinação para se voltar a outra coisa. Então, a vida na Divina Vontade, né? Por isso que a vida na Divina Vontade é diferente, né, da santidade humana. Por quê? Porque a santidade humana, ela busca mais os próprios interesses, tipo, reza porque quer alguma coisa de Deus, vai para a igreja porque tem medo do inferno, né? Pratica as virtudes, entendeu? Muitas vezes sem amor, porque tem muita gente que fica só focado nas virtudes, só em querer viver as virtudes, tudo certinho, mas não é por amor a Deus. É buscando a salvação da alma, é para poder ir para o céu. Já a vida na Divina Vontade é completamente diferente. A terceira virtude, agora vamos falar sobre a terceira virtude. A caridade que se dirige a Deus como infinito e sumo bem prático, né? A caridade, a nossa maior caridade é se dirigir a Deus, né? Que é isso que ela está nos ensinando, né? Nosso sumo bem prático, né? No mesmo instante, com tal intensidade e estima da divindade, né? Então, que a tão iminente grau não poderão chegar todos os serafins com seu maior ardor e virtude. Os serafins, eles têm o maior amor e virtude a Deus, mas eles nunca chegaram a ser como Nossa Senhora, né? Porque Nossa Senhora, ela não tinha interesse algum, o interesse dela era amar a Deus, a esperança dela era que Deus viesse para poder mudar a situação do mundo, mas essas virtudes que ela está ensinando para a gente, né? Nós temos que colocar elas na Divina Vontade. Aí, para a gente ver esse caminho da virtude, eu achei um trecho numa das nossas casas de partilha, e eu estava lendo e achei muito interessante. Ó. O caminho da virtude é fácil. Aí eu vou acrescentar aqui, não é o estudo não é do Livro do Céu, mas eu achei esse ensino muito interessante para acrescentar essa coisa de virtude, né? Continuando o meu estado habitual, por pouco tempo, veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, dizem que o caminho da virtude é difícil, né? A pessoa fala que o caminho da virtude é difícil. Falso é difícil para quem não caminha, porque não conhecendo nem as graças
nem os consolos que deve receber de Deus, nem a facilitação ao caminhar parece-lhe difícil. E sem caminhar, sente todo o peso do caminho. Mas para quem caminha, lhe é facilíssimo, porque a graça que a inunda a fortalece. A beleza das virtudes a atrai. O divino esposo das almas e leva, apoiada no próprio braço, acompanhando-a no caminho, e a alma, em vez de sentir o peso, a dificuldade do caminhar, quer apressar o caminho para chegar mais rápido ao final do caminho e do seu próprio centro. Então, as pessoas, tipo assim, a santidade humana, nossa, viver as virtudes era sacrifício, tanto é que quando algum santo tipo assim, quando ele caía, né, ou então quando ele sentia alguma tentação na carne, né, alguma tentação, de alguma maneira que viesse alguma tentação, eles se autoflagelavam, né, a gente vê que tem santos que se autoflagelavam, né, se batiam. Já a virtude na divina vontade é completamente o oposto, porque a gente só aspira a Deus, a gente tem o centro como Deus, né? Deus, ele é o centro da nossa adoração, da nossa vida, do nosso andar, do nosso respirar, e a gente quer viver com ele, né? E aí, só que aí tem a questão das nossas fragilidades. Nossa Senhora, ela não tinha limitações humanas, ela era humana, mas ela não tinha limitações. E nós temos as nossas limitações, né? Nós somos pequenos, somos seres pequenos, só que nós, filhos da divina vontade, nós que vivemos a santidade divina, a gente não se preocupa, a gente não, nós temos como único centro Deus. Inclusive hoje na comunidade, eu vi até uma partilha na comunidade que eu achei muito interessante, né, de uma pessoa, né, que está passando por uma situação difícil, que tem o esposo como centro, né, e tipo, tem o esposo como uma espécie de ídolo, né, tem o esposo no lugar de idolatria, coloca o esposo no lugar de Deus. Antes de eu conhecer a divina vontade, de eu conhecer a santidade divina, de eu conhecer os escritos da Luísa, nossa, eu caminhava na igreja, eu via a vida dos santos, eu queria ter as virtudes, né? Eu queria viver as virtudes. E muitas vezes é um sacrifício assim, não é que seja um sacrifício, é como aqui fala. Aquele que acha que a virtude é difícil, não é difícil, porque as virtudes não é difícil. Você ser uma pessoa virtuosa. A maior das virtudes, eu creio que seja a sinceridade, né? Para você poder esperar, para você ter caridade, você tem que falar a verdade para a pessoa, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas fulano é tão caridoso porque suporta tudo. Nossa, suporta tudo, aguenta tudo, não reclama. E os santos da santidade humana, eles são muito assim também. Tem essa coisa da sede pelas virtudes, tanto é quando eles verem que eles não conseguem chegar a esse grau, né, de virtude, eles se autoflagelam. Já a santidade divina, né, o nosso foco não é só viver as virtudes. É como esse trecho do livro do céu fala, é fácil, né, tipo assim, é fácil de viver as virtudes quando você já está na santidade divina, né? Por que que Nossa Senhora, ela viveu todas as virtudes com facilidade? Por quê? Porque ela tinha Deus como centro, então para ela nada era difícil, né?
Só que a santidade humana é completamente o oposto, é a pessoa se vigiar, né? É a pessoa, e se por um acaso transgride uma virtude, a pessoa se autoflagela, ou então, é por isso que muitas pessoas vocacionadas, muitos religiosos, né? Muitos santos não, gente, muitos religiosos que têm a vocação religiosa na santidade humana, muitas vezes saem, porque não consegue, porque vê essas virtudes como algo difícil. E já a santidade divina, a santidade ensinada pela Luísa, a vida na divina vontade é completamente o oposto. A gente não se preocupa só com as virtudes e a gente nem fica se policiando, né? Como foi um tema falado essa semana na escola, a gente não fica se vigiando, né? Tipo assim, como é que eu posso explicar para vocês? A gente não é o nosso centro. O nosso centro é olhar para o modelo de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela aspirava a Deus, né? Então, ela não era Deus, mas e nem mais que Deus, né? Mas ela era a imagem, reflexo de Deus. E assim, eu achei muito interessante uma parte que foi falado hoje, né, na escola, sobre esse conhecimento de Nossa Senhora, né? Porque se a gente vê essas virtudes, as virtudes de Nossa Senhora, né, na santidade humana, vai ser difícil. Vai ser difícil. Só que nós temos a nossa limitação. Nossa Senhora não teve e nós temos. Só que não é por isso que a gente não deixa de desejar, né? A gente não deixa de desejar essa vida que Nossa Senhora teve. A vida que Nossa Senhora teve, nada para ela era sacrifício, porque se fosse, gente, se Nossa Senhora vesse tudo como difícil, né? Tipo assim, tudo como na santidade humana vê, e como a gente, quando começa a estudar a divina vontade, muitas vezes a gente vê isso no começo. A gente muitas vezes acha que não chega lá por causa disso. Mas aí a gente volta para esse trecho aqui do Livro do Céu e a gente vê que não é, né? O caminho da virtude é fácil, né? É fácil. É viver na simplicidade, né? É ser simples, é se aceitar, né? A vida na divina vontade tem muito essa aceitação do nosso nada, né? Da nossa pequenez. Então, para a gente já não fica nessa questão da virtude, né? Só, tipo assim, da dificuldade que é viver a virtude, né? E Nossa Senhora, ela tinha tudo, ela tinha todas as virtudes nela e a senhora, gente, era maravilhosa, né? Não tenho o que dizer. Tenho o que dizer de Nossa Senhora. Então, quando a gente vê assim, eu mesmo, nossa, quando eu vejo, quando a Aline faz vídeo da Valtorta, que eu ouço ela falar de Nossa Senhora, Nossa Senhora era esse ser maravilhoso, né? Era esse ser maravilhoso. E a gente olha assim para ela, a gente quer, sabe? A gente quer olhar, a gente quer ser igual a ela. Mas nós, na vida, nossa vida, na divina vontade, a gente não fica preocupada, a gente não busca ter virtude para que, tipo assim, a gente não busca a virtude da fé para que os outros vejam que a gente tem fé. A gente não é uma pessoa caridosa, porque a caridade, gente, muitas vezes a pessoa pensa que a caridade é só bem material, né? Mas a caridade também de falar a verdade é bom. É uma caridade, é uma virtude da caridade, porque assim, eu vejo por mim. Se eu tivesse tido pessoas que falassem para mim tudo o que é falado hoje na comunidade, eu teria evitado muita coisa, né? Então, assim, existe uma diferença muito grande, por mais que a pessoa não queira ver, mas existe uma diferença muito grande
da vida na divina vontade com a vida na santidade humana, porque santidade humana, ela busca muito, tipo, a pessoa reza porque precisa provar para o outro que é uma pessoa de oração. A pessoa se engaja na igreja, eu vejo aqui na minha cidade, tem pessoas que tipo assim, tem a vida completamente diferente da vida que vive na igreja, mas precisa provar para as pessoas que é uma pessoa virtuosa. E já a gente não, a gente vive tudo com tanta leveza, com tanta sinceridade. Eu mesmo, quando às vezes sei lá, eu perco a paciência, ou eu grito, ou acontece, eu fico brava por alguma coisa, eu peço perdão para o pai, eu vou para o colo do pai, peço perdão para o pai, sei que ele me perdoa e eu volto a caminhar, sabe? E, tipo assim, não é porque, vamos supor, eu gritei que eu vou fazer como a santidade humana, ou sei lá, eu vou me autoflagelar. Não. Ou então eu tenho que ser aquela pessoa pacata, sempre pacata, nunca gritar, né? Nunca ficar brava. Porque quando eu grito é porque eu fico brava, não é assim, antes de eu conhecer a Divina Vontade eu era muito ignorante, eu tinha um temperamento muito difícil. Mas hoje, na Divina Vontade é completamente diferente, né? Então, graças a Deus, a Divina Vontade está colocando isso tudo em ordem. E eu não fico preocupada, eu vou ser muito sincera com vocês, eu não fico preocupada se eu estou vivendo essas virtudes, né? Se eu estou vivendo as virtudes da santidade humana, né? Eu não me preocupo com isso, sabe? Não. Eu gosto de ler, né? Gosto de ver, falar das virtudes, né? Mas antes, quando eu não conhecia a Divina Vontade, eu queria de todo jeito e era difícil, gente. Era difícil para mim conseguir isso, mas hoje na Divina Vontade, vivendo a minha vida na Divina Vontade, eu não fico preocupada com isso. A minha única preocupação é amar a Deus, é dar todo o amor que a minha alma tem que dar a Deus aqui na Terra, sem precisar provar para ninguém que eu sou aquela, sabe, que a vida na santidade humana, a pessoa quer ser muito certinha, quer aquilo tudo certinho, sabe, quer ser aquele, já a vida na divina vontade, a gente é certo, né, a gente faz as coisas certas, né, a gente age com honestidade, com caridade, a gente tem fé, a gente usa a fé, né, mas a gente é tranquilo, causa paz. É uma paz tão grande a vida na divina vontade, né? É uma paz muito grande, né? E a gente não precisa, tipo, como sempre é falado na escola, a gente sabe que a gente é pecador, a gente sabe que a gente é limitado, mas a gente não fica toda hora só afirmando isso. Ah, mas eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, ah, mas eu sou miserável, eu sou miserável, eu sou miserável. Não. A gente reconhece as nossas limitações, né? A gente reconhece, mas a gente não fica com a nossa vida só se afirmando só isso, não. A vida nossa na divina vontade, a gente absorve as promessas, né? E o livro do céu tem muita promessa, né? Então, a mística Cidade de Deus, ela está nos ensinando né, a forma, mas a forma que Nossa Senhora viveu não era uma santidade humana. Ela tinha que cumprir todos os preceitos, porque ela estava, né, naquele tempo, foi o estado habitual que Deus criou Nossa Senhora. E a gente também, a gente vai para a missa, porque né, a gente vai, a gente sabe os mandamentos, a gente pratica os mandamentos, só que hoje a gente não pratica como a gente fazia antes, né? Tipo assim, eu tenho que ir para a missa de domingo, né? Eu tenho que ir para a missa, eu não posso faltar uma missa na igreja, porque senão o padre vai ver, ou não sei quem vai ver, ou
alguém vai falar alguma coisa. Não, a gente vai por amor. É o puro amor. A gente pratica a fé, a esperança e a caridade por amor, sem esperar a recompensa de nada, só por amor a Jesus. A gente faz tudo por amor a Jesus. Eu mesmo, eu sempre gosto de partilhar com as meninas lá da minha casa, que eu sempre falo, se fosse por mim, pelo meu eu, se eu fosse olhar para mim, para as minhas misérias, para a minha vida humana, há muito tempo que eu não estaria mais na comunidade, né? Porque eu sou uma pessoa muito pequena, gente, sou uma pessoa muito miserável, muito limitada. Eu vejo o raciocínio das meninas, da Aline, da Michelle, da Ruth, das outras meninas, e, e eu vejo, só que eu vejo como um combustível para mim. Eu tomo aquilo como um combustível para mim, para minha vida. Eu não paro, e aí eu sempre estou falando com as meninas, né? Por quê? Porque senão a gente vai ficar igual que nem igual antes. Ah, mas é difícil, né? A santidade que é ensinada na santidade humana, quem é normal acha que é difícil, entendeu? Acha que é difícil. Ah, mas eu vejo vários padres falar, ah, mãe, filho, mas é difícil ser santo. E a vida na divina vontade não é. Não é. Não tem nada de complexo a santidade, a vida na divina vontade. A nossa vida na divina vontade. A nossa vida na divina vontade, ela é muito simples. Ela é muito simples. Então a gente vê que a santidade humana, se for para a gente olhar, a gente vai dizer, nossa, é difícil de eu viver. Ah, mas essas virtudes, a fé, a esperança, a caridade, é só para Nossa Senhora. Nossa Senhora porque era pura, santa, imaculada. Se a gente vivesse nesse olhar da santidade humana. Só que hoje a gente vive nesse olhar da santidade divina, né? E essa é a diferença da nossa vivência na santidade divina. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Doutrina que me deu a Rainha do Céu sobre este capítulo. Prometer a minha Rainha e Mãe de Misericórdia que, em chegando a escrever os primeiros atos de suas potências e virtudes, dar-me instrução e doutrina para modelar minha vida ao puríssimo espelho da sua. Esta era a principal finalidade de seus ensinamentos. Sendo a grande Senhora fidelíssima, assistindo-me sempre com sua divina presença ao me explicar estes mistérios, começou a cumprir sua palavra neste capítulo, falando-me assim: Minha filha, escrevendo os mistérios de minha santíssima vida, quero que para ti mesma colhas o fruto que desejas. Se com a graça o Altíssimo te dispuseres para me imitar, praticando o que ouvires, a recompensa de teu trabalho será a maior pureza e perfeição de tua vida. É vontade de meu Filho Santíssimo que entregues todo o esforço para aprender o que eu te ensinar. Considerando minhas virtudes e ações com todo o apreço de teu coração. Ouve-me com atenção e fé, que eu te direi palavras de vida eterna. E ensinar-te-ei o mais santo e perfeito da vida cristã e o mais agradável aos olhos de Deus. Com isto ficarás preparada para melhor receber a luz, na qual te serão revelados os ocultos mistérios de minha vida santíssima e a doutrina que desejas. Então, nessa aula, foi maravilhosa essa aula, porque sobre essa... Não tem como, né, eu deixar de falar isso, do que a Aline falou sobre a gente não colocar a santidade humana, o nosso ofício, acima de Deus. E aí ela até falou, né, realmente, quando ela estava explicando, ela, Jesus ajuda, porque a gente
fica confuso. Fica confuso, porque como a Aline disse, no livro do céu, Jesus vai ensinar, nos primeiros volumes, a santidade humana. Ele vai ordenar as virtudes na nossa alma. A gente era cheio de vícios, muitos vícios. Então, nesse primeiro momento, vai ordenar acabar os vícios, purificar e aí depois de purificado, depois que você realmente escolheu viver na divina vontade não, e já decidiu, por um desejo muito profundo, viver na divina vontade e viver nessa santidade. E você já não quer mais pecar, você não quer, você já ama a Deus, você conseguiu, né, chegar nesse entendimento de que você só quer Deus, não quer mais nada nessa terra. Você conseguiu desapegar da terra, né? Você conseguiu se desapegar da terra. Aí é lembrar o que a gente ouviu ontem. O que nos faz desapegar da terra? Maria falava a oração. A oração era sempre estava presente na vida dela e de São José. Ela que fazia a oração, fazia a alma dela se elevar a Deus. Né? Eu acho que até no catecismo fala que a oração eleva a nossa alma. Alguma coisa assim. Eu lembro que um padre falou isso comigo um dia. Eu nunca li isso no catecismo, mas eu lembro dele falar. A oração eleva a nossa alma a Deus. E aí a gente conseguiu. O mundo já perdeu a, a cor, o sabor. Você não tem mais vontade de fazer nada no mundo, né? As coisas do mundo já não tem significado, né, para você. Você já tanto faz, como eu falei esse dia na minha casa, na casa de partilha lá. Tanto faz, assim, tudo que acontece você aceita, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Se, né, como eu falei, estava falando lá na casa, na casa de São Miguel. Que você vive assim tão apaixonada por Deus, que apaixonado por fazer a vontade dele, que tudo que acontece você aceita. A minha amiga me chamou para ir para a festa de aniversário do filho dela e tinha outra festa depois. E um dia antes eu estava doente, comecei a ficar gripada. Eu ainda tô ainda. Com dor de cabeça, gripe, espirrando, tossindo. E aí, com a questão do Covid, não dá para você sair desse jeito de casa. E aí eu comecei a tomar remédio, tomar chá e tudo. E aí eu falei assim, eu não vou na festa. Falei pro meu esposo, eu não vou na festa. E eu não me... A festa é num lugar muito legal, assim, né? Se fosse para olhar assim aos olhos humanos, muita gente queria muito ir no meu lugar nessa festa. Era no shopping, um lugar para criança. Tinha um monte de brinquedo, de comida, não sei o quê, mas não me atrai mais. Eu não tenho aquele anseio. Meu coração não palpita por essas coisas mais. Por, por, por essas coisas do mundo. Por mais legal que seja, né? Para uma outra pessoa, e nossa, como eu queria estar lá nessa festa. Acabou que eu fui, porque eu já estava melhor um pouco. Eu falei, aí entra a questão do esposo, né? Que é a questão da obediência, da santidade, da virtude, da obediência. Aí eu coloco na mão do meu esposo, pensando que é Deus que vai resolver. Eu falei, ó, eu, eu, eu não tô bem, então assim, eu acho que amanhã eu não vou conseguir ir pra a festa da sua sobrinha, nem pra festa da minha amiga, do filho dela. Ele falou, ó, se você não for, eu não vou. Aí falei, então vamos ver amanhã. Eu vou ficar mais quieta na cama, vou ficar deitada, descansando, vou tomar remédio e eu vou ficar de boa na cama para poder repousar, para poder ir, então. Aí ele falou, tá, então vamos, dá pra você ir desse jeito. Eu fui. Eu tava melhor, né? Fui nas duas, mas pra mim tanto faz, se eu for, se eu não for.
né? Se fosse para falar assim, o que eu queria mesmo, se fosse para falar assim, Michelle, o que você quer? Eu quero ficar sozinha em casa. Queria ficar sozinha em casa. Eu ia ouvir a aula de novo, eu ia fazer meditação, eu não tinha feito nada, porque quando meu esposo está perto de mim é muito complicado, aí eu vou entrar nesse assunto, é muito complexo. A outra colega que a Ruth falou, essa questão do esposo para mim ainda é complicado, mas como eu anotei aqui várias coisas, é aos poucos, né? A gente não tem que, eu vejo assim, né? Meu Deus, me ajuda para eu não me perder na minha meditação, que tem hora que eu fico perdida. Eu pensei tanta coisa, eu quero falar tudo. E às vezes eu me perco. E aí eu obedeci, não, e fui. A minha vontade mesmo era ficar. Mas eu fui. Então eu vivo assim, tanto faz, tanto fez. Só que aí fica confuso e a gente tem que ter muita intimidade com Deus para conseguir colocar tudo em ordem, para você não perder sua paz, para você não ficar perturbada, né? Não perder a paz. Né? Eu tava falando, você saiu do mundo, você não quer, né? É o que eu tava falando. Lembrei. Você já se desapegou totalmente do mundo. As paixões morreram, seu coração palpita só por Deus. Né? Você quer viver só para Ele. Mas agora vai ordenar suas virtudes. Vai ordenar, você vai ter que passar por um processo de voltar à ordem, né? E aí vem Jesus falar, né? Essa semana, acho que foi na escola que falou sobre o ofício, sobre os nossos ofícios. Que quando você faz diligentemente seu ofício, com muita atenção, que você está fazendo isso por amor a Deus, que isso é tudo para Jesus, né? Aí você pensa, não, então o meu ofício é ser mãe, é ser esposa, é trabalhar numa empresa, então eu fazendo isso, eu estou fazendo tudo. Só que, né, e eu faço isso por amor a Deus. E aí Jesus fala, a gente vai lembrando de tudo que Jesus fala. Por isso que tem que meditar todo dia, o tempo todo. Aí Jesus fala, tudo que você faz na divina vontade é divinizado, né? Você tá, tudo que você faz, você vivendo na divina vontade é divinizado. Então, não importa se você está dormindo, se você tá com seu esposo, se você tá com sua família, é divinizado. Aí você fica tranquila, né? Porque Jesus falou, está tudo na ordem do seu ofício de mãe, de esposa, você está trabalhando, então, e eu divinizei todas as ações, então fica tranquila, fica em paz. E eu estava vivendo assim em paz, estava tranquila nessa paz, nessa verdade que até então eu conhecia. Beleza. Aí, aí Jesus fala, e aí você vai lembrando de tudo, é muita coisa. Eu poderia passar a tarde inteira aqui lembrando de tudo. Aí Jesus fala da paz. Se você está em paz, quer dizer que você está no ambiente divino, porque Ele é a paz. Então, um sinal assim de que você está na sua vontade humana, de que você saiu da ordem, de que você totalmente está, né, fazendo algo que Jesus está. Não, assim, que você está fazendo um pecado, uma falta grave, é você perder a paz. Se você está na sua vontade humana, se desligou o fio da vontade do coração de Jesus, é porque você está na sua vontade humana ou você cometeu um pecado muito grave, aí você vai ficar perturbado. Aí eu lembro de mais uma coisa que Jesus falou para Luísa. Ela com medo de ter cometido um pecado mortal, uma falta grave. E ele falou assim: se você tivesse cometido, você ia saber, porque você ia ficar muito perturbada. Você vivendo assim na graça e você cometendo um pecado mortal, você ia ver a diferença claramente. Você ia perder a graça. Você ia perder a graça e você ia ficar louca. Você ia perceber.
Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes, porque aí beleza, eu tava tranquila, em paz. Eu tava tão tranquila esses dias, e esse feriado, como eu fiquei desse jeito, doente, eu dormi demais, porque eu tomei uns remédios que dava sono, né? Mas eu tava em paz. Eu dormia, eu ficava deitada, às vezes, conversando com Deus. Teve até uma madrugada que eu sonhei com Deus Pai, eu sonhei com Ele, conversando com Ele, e eu acordei, nossa, meu Deus, eu acordei 3 horas da manhã. Deus me acordando, 3 horas da manhã. E eu fui rezar, e depois eu converso com Deus dormindo, não é sonhando, não sei explicar. Eu não sei explicar, mas acontece isso comigo. Que eu tô dormindo, ainda mais se for assim, se eu estiver só descansando um pouquinho depois do almoço, eu escuto muito Deus falando comigo nessa hora, que eu tô mais quietinha, né, que o meu corpo fica adormece e minha alma tá ativa. Deus faz isso com a gente, né? O amor te atrai de uma forma tão grande que a sua alma se eleva em oração com o seu corpo dormindo. É muito estranho, mas é assim que acontece. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Acontece muito. E aí, eu, quando eu ouvi a aula hoje, né, sobre essa questão de você colocar o ofício acima da sua obrigação, de Deus, né? Porque aí a Aline falou, eu tive que chamar a atenção de vocês por causa da meditação. Eu já pego pra mim. Eu já falo, eu tô falhando em alguma coisa. E a gente sempre tá falhando em alguma coisa, todo mundo. Então, era pra mim, eu pego pra mim, o que que eu posso fazer de melhor? O que que eu posso corrigir? Sempre que tem alguma exortação, alguma coisa para a comunidade, não sei se ela estava pensando em mim, se não estava, eu pego para mim. E eu vou ver o que faltou. Na segunda-feira, eu até falei para ela, eu não vou mandar a meditação, porque eu estava sozinha com os meninos, com meus filhos, e, e à noite eu não costumo mandar. Mas aí eu vou corrigir isso, porque aí é a hora que eu vi que eu posso corrigir. E aí, mas eu acabei mandando eu saí de casa para poder, eu tava com visita, eu recebo muita visita, né? Na segunda-feira minha cunhada veio com todos, com as filhas dela, com a minha sogra. E eu tava sozinha, eu tinha que dar atenção para elas. Então, é muito complexo, a minha rotina aqui é bem complexa, de gente na minha casa. E aí, ontem a minha sogra veio de novo, mas hoje eu acordei cedo e eu vi a aula da escola. Não ouvi tudo porque eu estava com muito sono e eu tive que parar um pouco e ouvir o restante depois. Depois eu acabei ouvindo tudo de novo. E aí eu ontem, ontem eu passei o dia inteiro com meu esposo. Ele estava em casa ontem por causa do feriado. E aí eu falei, eu vou mandar, ali falou no grupo, né, sobre a meditação e tudo que a gente não tinha mandado. Eu falei, eu vou mandar à noite. E aí eu pensei, eu passei o dia todo fora e eu tava essa gripe, né? Eu fiquei muito cansada, mas mesmo assim eu fui nas duas festas e à noite tinha um curso tinha a missa e depois da missa ia ter um curso de Apocalipse, estudo bíblico do Apocalipse com um padre. E eu falei com meu esposo que eu queria ir, e ele deixou eu ir. Eu falei, eu vou toda terça-feira desse mês, vai ter esse curso, vai ter 4 terça-feira. Aí, e eu tava cansada, mas como ela falou na aula, teve uma parte da aula que ela falou, né? Que, que na Divina Vontade, a gente vive, Maria tinha todas as perfeições divinas, todos os atributos, tudo em perfeição. E a gente vive assim totalmente, eu penso assim, eu vivo totalmente abandonada em Deus, Ele me assume, e quando eu precisar de alguma coisa, Ele vai fazer em mim. Então, ontem, Ele precisou me dar vida, porque eu tava muito cansada. E eu consegui ir nas duas festas, e eu cheguei à noite
Se ele não tivesse me dado vida, eu tinha ficado prostrada. Mas eu fui à missa, fui no curso e cheguei, e eu pensei assim, lá na hora que terminar a missa, ou lá no meio, lá no intervalo, não sei, eu vou fazer a meditação. E Jesus não deixou, não deu certo. Eu tive que fazer, aí eu falei, meu Deus, me ajuda, como que eu vou fazer essa meditação? Agora com meu esposo perto. Parece que eu tô vendo. Aí eu pensei, né? Cheguei e falei com meu esposo, ele tava na sala vendo o jogo. Eu falei, ó, eu vou deitar, que tô cansada. E mas eu preciso fazer uma meditação, preciso gravar um áudio agora. Antes de dormir, eu vou gravar um áudio. Ele, pra quê? Você vai fazer esse áudio? Aí eu fui e falei, eu vou fazer o áudio de uma meditação no grupo de oração da comunidade. Mas eu não expliquei para ele direito. Ele não sabe tudo que eu faço aqui na comunidade. E aí ontem eu já tive que falar para ele. Aí essa questão que a Aline fala assim, quando eu exorto vocês em alguma coisa, vocês já estão fazendo, pelo menos começando a fazer. E é isso realmente aconteceu. Eu confirmo isso que ela falou. Eu já sei, eu já venho fazendo esse processo com meu esposo já há um tempo, ela falou. É aos poucos, eu já estou fazendo isso desde que eu comecei. Mas agora chegou a hora de falar mais abertamente. E eu comecei a falar com ele ontem. Eu vou gravar um áudio. E eu vim gravar aqui ele em casa. Geralmente eu nunca gravo com ele em casa. Mas ontem eu gravei à noite. Então já quebrei outra barreira, já dei outro passo. Para mim foi um passo importante, porque eu não fazia isso. E eu vejo que agora mais ainda eu preciso abrir mais falar mais do que eu faço para ele, né? Falar mais. Eu acho assim, tudo é na divina vontade, tudo na hora de Deus, ele que controla tudo. Eu tenho que confiar nisso. Eu tenho que viver com essa fé, com essa esperança de que Deus está no controle. Porque se eu pensar que eu que fiz alguma coisa errada, que eu já devia ter falado para ele, que eu não devia ter vivido assim até esse momento, que eu fui uma péssima, que eu estou fazendo tudo errado, se eu ficar nessa, acabou. Eu tô olhando para mim, mas quando eu olho assim, tudo que está acontecendo é do jeito que Deus quis que acontecesse, na hora que Ele quer que eu vou falar. Eu tenho que viver nessa fé. Não fiz nada de errado. Eu não tive a intenção de fazer nada de errado. Não tive, né? Porque quando acontece, parece uma coisa tão simples o que eu tô falando, né? Só porque a Aline falou para vocês meditar na escola, mas não é simples. Para mim nada não tem nada simples assim. Tudo para mim é muito importante. Eu levo tudo que Jesus fala é muito importante. Tudo que ele fala. Então se ele falou assim, vocês têm que dar mais atenção para a escola porque eu estou derramando muitas graças e vocês têm que corresponder mais. Isso para mim, nossa, é muito importante. É muito importante porque ele sempre fala isso de corresponder, né? Você não corresponder é falta de amor e a gente não quer de jeito nenhum ofender a Deus. Então eu fico, né, meditando mesmo sobre o que aconteceu para ver o que eu posso melhorar, né? Aí eu falo, Jesus, é muito confuso, realmente, meu papai. Porque ao mesmo tempo que o senhor fala assim, não olhe para você, não olhe para o que você está fazendo, não fique se avaliando, não olhe para mim. Mas aí acontece uma situação dessa, eu tenho que conversar com o senhor. Vamos conversar? Vamos conversar para a gente resolver o que está acontecendo, porque eu estou confusa. Para o carro, né? Como a gente falou, que ele está dirigindo, aí tem hora que ele tem que. Ele para o carro para a gente conversar, porque eu não estou entendendo para onde está indo, eu preciso entender, porque, como a gente falou hoje, a consciência é tudo, o conhecimento, né? Muitas vezes eu já estou vivendo uma situação, mas eu não tenho aquela consciência do que está acontecendo. Eu estou fazendo esse processo de estar mais aberta para o meu esposo, para ele ver mais o que eu estou vivendo e eu mostrar mais para ele. Mas eu não estava. Aí hoje veio a Jesus falar através da Aline
explicar o que está acontecendo, o que ele quer de mim, o que ele espera de mim, né? Que no meio de semana é mais fácil, porque assim eu acordo cedo, assisto a aula, né, da escola, e aí depois que ele vai trabalhar, mais tarde que eu consigo meditar um pouco. Mas eu tenho que ir acostumando ele com essa minha vida espiritual, de que eu falo, de que eu medito na escola, na comunidade. Ele tem que começar a saber disso, né? Até então ele não sabe, mas ele tem que começar a saber. Mas, como eu disse, eu não vou me sentir culpada, porque ele devia saber desde o primeiro dia que eu comecei a falar. Não, ele tem que saber agora que Jesus me revelou. Então é assim, enquanto você, o que eu queria dizer, enquanto você não tinha consciência do que você estava fazendo, e você estava fazendo tudo por amor a Deus, né? No meu caso, pode ser que eu coloquei meu esposo acima, em algum momento, acima da obrigação do ofício aqui na escola, porque na escola a gente tem que ver a escola da Divina Vontade, essa comunidade que a gente participa, como um dos nossos ofícios. E é o principal, porque o que a gente faz aqui, a meditação, é a oração. Então eu anotei, uma das coisas que eu anotei foi isso. Né? Aí, só que até então, hoje de manhã, eu não tinha pensado isso. Deus não tinha revelado essa, não tinha aberto essa cortina para mim dessa forma. Ele pode ter falado, mas só agora que eu encaixou a ideia na minha cabeça, que iluminou a minha mente em relação a isso. Só agora. Então, até então, como eu não sabia, eu não ofendi para ele. Ele não vai receber como uma ofensa, porque eu não sabia, né? Que, gente, ele é muito paciente. Ele não vai. Se você estava com seu esposo por amor a Jesus, e aí por exemplo, no meu caso, ó, o que que acontece? Vou falar do que acontece aqui na minha casa. Como tem essa questão muito do ofício de esposa, e a gente sempre quer fazer a vontade de Deus, e ainda mais depois que eu li esse trecho do ofício, né, que se eu faço meu ofício com atenção, por amor a Deus, é tudo para Ele, e eu estava fazendo esse ofício de esposa, de mãe, cuidando dos meus filhos. E, e aí eu vejo nos meus filhos e vejo no meu esposo a imagem de Deus, e Jesus vai falar que isso é a verdadeira caridade. Ele fala, eu estava lendo o volume 6 mais rápido, assim, esse final de semana, quando eu tive um tempinho. Aí ele falou que a verdadeira caridade é você fazer tudo pela pessoa, por amor a Deus, vendo, por amor a Deus não. Que a verdadeira caridade é você ver no outro a imagem e semelhança de Deus, e aí você se doa, você ama por causa que a pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Se você está vivendo nessa verdade, está fazendo por amor a Deus, fique em paz. Né? Se em algum momento você deixou de ouvir, por exemplo, um exemplo prático. Eu acordo cedo, estou ouvindo a escola. Começa às 5 horas. Eu acordo, vou ouvir. Aí eu tô lá na cozinha. Teve dias que eu estava lá na cozinha, ouvindo, e meu esposo chega, acorda, 7 horas. Ou então antes das 7. Teve um dia que ele acordou antes das 7 e começou a falar comigo. E aí o que que eu fiz? Eu desliguei o celular, tirei o fone de ouvido e fui fazer o café da manhã para ele, fui conversar com ele. Tranquilo, eu olhei para ele, Jesus chegou. Vou dar atenção para ele, né? Eu olhei para o meu esposo, vi a imagem de Cristo, por obediência, para cumprir meu ofício, eu fui por amor, sem nenhum peso, porque Jesus fala que a virtude, quando é feita com amor, por amor a Deus, não pesa. E é isso que acontece mesmo, não tem nenhum, nenhum problema para obedecer meu esposo. Hoje não tem, antes tinha, né? Mas com o tempo você vai transformando as virtudes em amor. Aí, larguei. Depois dessa aula de hoje, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir para o meu esposo, vou falar com ele que
eu tenho que Deus está acima de tudo e que eu tenho esse momento de oração de manhã e que eu vou ficar até, por exemplo, 7h30, até 7h30 da manhã, eu estou na escola da Divina Vontade. Então, ele já sabe. Se ele acordar, eu vou deixar o café pronto, eu já vou deixar pronto o café para ele, para o meu filho. 7 horas eu faço café e já deixo lá na mesa. E vou para outro lugar. Eu vou sair de perto dele. Eu vou falar para ele, ó, até 7h30 eu estou na escola da Divina Vontade. Então você não vai me ver, mas o café tá lá na mesa. Se você acordar antes de 7h30, você vai ver o café lá na mesa. E 8 horas eu vou começar a trabalhar. Por quê? O que acontece hoje? Ele acorda, assim que ele acorda, eu já largo o celular, e aí eu vou fazer o café, e aí eu vou tomar café com ele, eu vou conversar com ele, eu vou começar a trabalhar às 9 horas. Eu vou conversar com ele, ó, agora, a partir de agora vamos mudar vou ajustar minha rotina de manhã, porque tá ficando muito estranho, não tá dando certo. Vamos ordenar isso aqui. Ele vai entender, eu tenho certeza que ele vai entender, porque Jesus é o dono dos corações de todos. Então ele vai me ajudar, ele vai mover o coração do meu esposo na hora que eu estiver falando, vai ser Jesus falando, e meu esposo vai entender tudo e vai aceitar tudo. Não vai ficar com ciúme. Se ficar, nós vamos resolver. Jesus que vai resolver. Eu tenho que me abandonar totalmente. Então eu confio em Deus, eu entrego, né? Agora, estou entregando para Jesus a minha obrigação como esposa. Porque meu esposo é complicado nessa questão. Ele é ciumento. Ele é grudento. Ele é grudento. Ele gosta de ficar perto de mim. Ele não quer que eu fique no celular perto dele, perto dos meninos. E por um lado ele tá certo. Porque como a gente tem filho muito pequeno, eu não tenho muito tempo para ficar sozinha com ele. Nós não temos muito tempo para ficar só nós dois. Tem dias que eu não passo nem um pouquinho de tempo com ele sozinha. Porque eu acordo cedo, aí logo os meninos acordam, a gente tá todo mundo junto. E aí quando é à noite, ele chega muito tarde. Ele trabalha muito, ele chega tarde. Quando ele chega, a gente vai pôr os meninos para dormir. E aí já é tarde, eu durmo e nem fico muito com ele. Aquele momento pra gente conversar, pra gente rezar, pra gente ter o momento do casal, não tem todo dia, não é? Né? É complicado. Então eu sei que vai se ordenando aos poucos essa questão. Mas eu vou conversar com ele, porque aí se eu conseguir fazer tudo de manhã, tudo na ordem, tem que ter uma ordem e essa ordem tem que seguir todos os dias. Claro que vai ter um dia que você vai estar doente, você vai acordar mais tarde, você vai tomar um remédio, vai ficar com sono, né? Normal, pode acontecer algum imprevisto, mas, né? No normal, assim, do dia tem que ter uma ordem. Então, pra gente, é porque assim, pode acontecer da gente ouvir essa aula de hoje e ficar sentindo culpada, mas não é. Eu vejo assim, eu fico em paz, porque até então eu não via dessa forma, eu não sabia desse jeito. Mas agora, como a aula do Apocalipse ontem foi muito, muito interessante. Ele falou assim, né? O padre falou assim: o Apocalipse é um livro de revelação. E aí significa assim: não que Deus, no Apocalipse, escreveu coisas novas que foram criadas, não, reveladas. Quer dizer, coisas que já existiam na mente de Deus e que ele revelou. É como se tivesse, aí ele deu o exemplo da janela, né? Se a janela tivesse, tem um horizonte lá fora, a janela está fechada e você não vê nada lá de fora. Aí você abre a janela e vê o horizonte. O horizonte sempre esteve lá. O sol, o céu sempre esteve lá. A janela estava fechada e você não via. A janela abriu, o horizonte se revelou para você. Então, aquela verdade do Apocalipse sempre existiu. E Deus revelou. E aí a mesma coisa hoje. Essa verdade para Deus sempre existiu, de que nós temos que colocar Ele acima de tudo. Para mim também já existia, mas
eu não conseguia ver com esses olhos que eu estou vendo hoje. Então, hoje ele revelou para mim a maneira como ele quer que eu me comporte a partir dessa revelação. Dessa revelação. Sem a revelação, eu não consigo. E ele vai trabalhando a nossa alma de uma forma muito didática, devagar. Então a gente tem que ter paciência e saber que a gente é um nada e aceitar. Aceitar que eu não consigo fazer tudo. Nós não somos como Nossa Senhora, que recebemos de uma forma assim extraordinária, já na barriga da nossa mãe. Só Maria que foi assim. Então nós somos muito limitados. Muito limitados. Deus não vai exigir da gente coisas que ele não revelou. Que ele não revelou. Se ele revelou, agora sim. Agora sim, vai guardando aí, vai guardando tudo. Nós somos tão limitados que não conseguimos nem guardar as revelações. Né? Então tem que sempre estar em contato, em comunhão com o Espírito Santo, com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para conseguir viver na divina vontade. Sem eles é impossível, né? Eu não sou nada sem Deus, nada, nada. Ele é a fonte de tudo, ele é o Criador, eu sou a criatura que recebo tudo dele. Se eu sair da graça de Deus, eu não tenho nada, acaba tudo. Se ele mantém a minha vida, é por pura misericórdia. Então, se eu perder a graça e eu continuar viva, né? Se eu não estiver na graça de Deus, vivendo em pecado, e eu continuo viva, eu continuo respirando, eu continuo recebendo a luz do sol, eu continuo me alimentando, bebendo água, eu estou roubando os dons de Deus. Porque eu sou inimiga de Deus quando eu estou vivendo no pecado. Eu sou inimiga de Deus. E Ele está me alimentando, me dando ar para respirar, a cama para dormir, o emprego. Mas a gente vive numa relação de inimizade. Inimizade. E aí, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Aí uma coisa que eu achei assim, muito importante, que eu pensei, né? Sobre a escola ser um ofício. E é assim, como a gente meditou ontem, a oração está em primeiro lugar, a Maria falou. E a meditação, e a gente falou isso também, a meditação é a oração elevada. É uma oração onde Deus se revela. É onde Deus vai abrindo os véus, vai se revelando. Como o padre falou, né? A revelação, tudo já existe, mas está coberto por um véu, por uma cortina. Então, quando eu me aproximo de Deus com amor, né? Quando eu estou vivendo na divina vontade, na oração, Deus se revela a qualquer pessoa, né? Não só na divina vontade. Mas na divina vontade ele se revela o tempo todo, porque o tempo todo a gente está pensando nele, meditando, qualquer circunstância que acontece, né? Se você vê Deus em tudo, você está em comunhão com ele o tempo todo, então você vê Deus em tudo. Você consegue enxergar ele em tudo, porque por causa que ele se revelou. Através da palavra dele, ele se revelou. Ele revelou, eu estou no ar que você respira. E eu te amo o tempo todo. Você só está viva e respirando porque eu, eu, eu pratico um ato de amor contínuo para te manter viva, para te manter respirando. O sol, as flores, tudo é um ato de amor do Criador. Então tudo é amor. E aí ele se revelou essa verdade, você passa a olhar o ar com outros olhos. As flores, o sol, a comida. E aí você já não reclama de mais nada, né? Esses dias eu fui acho que foi ontem. Acho que foi ontem, ou foi anteontem. Aqui tá muito seco e o sol tá muito quente. Aí eu cheguei na padaria, a moça, tá muito quente, tá muito calor, não sei o quê. E a gente começou a conversar, eu falei, mas é difícil, né, pra Deus, porque de qualquer forma a gente reclama, né? Se tá calor, a gente reclama, porque tava frio, a gente tava reclamando. E tá sol, agora tá reclamando, Deus
não sabe o que faz. Aí eu falei para ela, e ela é verdade, é mesmo, né? Ela concordou comigo, concordou com Deus. Porque eu falei, já pensou se Deus fosse ouvir a opinião de cada pessoa da Terra? Ele não ia conseguir agradar todo mundo. Porque quando tá sol, tem gente reclamando, tem gente agradecendo. Quando tá chuva, quando tá frio, então ele não ia saber o que fazer. Igual quando a gente tá numa sala que tem ar-condicionado. Cada pessoa quer uma temperatura. Cada pessoa. Então, lá na empresa que eu trabalho, por exemplo, é o ar-condicionado central. Então, a central lá de comando que coloca a temperatura igual e não tem conversa. Porque se deixar o controle do ar-condicionado com a gente, cada um quer uma temperatura diferente e nunca vai chegar num acordo. E eu falei, ela falou, é verdade, né? Não ia ter jeito. Eu falei, cada um quer de um jeito. Então, minha irmã, a gente tem que agradecer do jeito que tá. E ela é mesmo. Eu falei, porque se a gente quer comer, tem que ter sol, tem que ter chuva, tem que ter frio, tem que ter todos os climas, né? As estações, tem que seguir uma ordem estabelecida por Deus. Ele é que sabe que hora que tem que ser sol, chuva e tudo. Pra gente se alimentar, pra crescer as plantas. E ela é mesmo. É verdade. Então a gente vê, agradece, só agradece. Vê Deus em tudo. E agradece. Se o sol tá muito quente, agradece. Se tá chovendo, agradece. Tá frio, agradece. E aí você coloca aí você pensa assim, a escola da Divina Vontade é uma graça de Deus muito grande para essa comunidade. Muito grande. É muito grande. É assim uma coisa que não tem. Você não consegue nem dimensionar quanta graça Deus está derramando com tantas revelações. E aí é oração. É oração pura. Meditação, oração. Onde Deus está se revelando e a gente está absorvendo, 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 correspondendo. Então, se a oração tem que estar em primeiro lugar, então a escola da Divina Vontade tem que estar em primeiro lugar. Né? Tem que estar em primeiro lugar. Por isso que é de manhã. Por isso que é logo 5 horas da manhã que começa. Porque, para dizer assim, por isso que Deus quis esse horário. Quem escolhe o horário é Ele. Não é ali, não é eu, não é ninguém. Ele que escolheu o horário. Se Ele escolheu o horário assim que amanhece o dia, já começou a escola, porque é a coisa mais importante do dia. Então, assim que acordar, rezar. É a primeira coisa que a gente faz, rezar, conhecendo a verdade de Deus revelada, que vai ser revelada, que já foi revelada e a gente meditando vai revelando mais coisas, porque Deus é infinito, sempre vai ter revelações, notícias, né? Boas novas pra gente. É muita graça. Cada palavra que é revelada é uma graça muito grande. E aí, o, e fazer isso por amor. Porque não adianta a gente fazer boas obras, ter perseverança, meditar todo dia, né? Ter a perseverança de meditar todo dia, de ouvir todo dia, sem amor. Que seja por amor. Porque a boa obra sem amor e com distração não agrada a Deus. Né? Na aula ontem do Apocalipse, era aquela. A gente estudou a carta a carta para a igreja de Éfeso, que aí Jesus fala: eu conheço suas boas obras, suas ações, sua perseverança, mas vocês esqueceram do primeiro amor. Esfriou o primeiro amor. Então, quer dizer, o padre explicou, a igreja estava fazendo tudo certinho, mas não era por amor a Deus. Então, para Deus não serve. Aí ele fala: se vocês não se converterem, eu vou trocar. Então, se convertam, começa a fazer por amor a mim. Então, para nós é a mesma coisa. Não adianta a gente ouvir o vídeo de 3 horas sem amor. Não adianta fazer a meditação sem amor, por obrigação. Tem que ser por amor a Deus. Não é porque a Coraline falou que é para a gente fazer a meditação, então eu vou fazer para agradar ela.
para agradar a Aline. Esquece a Aline. É Jesus. E é Ele que fala na boca dela. Tudo aqui é Jesus. Nós não existimos, nós não somos nada. É Jesus que existe, que reina aqui. Então é Ele que está falando. Então fazer por amor, porque não adianta, não vai adiantar nada. E outra coisa que eu li esse final de semana, sobre fazer obras, fazer as coisas com distração. Ele fala que é horrível isso. Quer ver? Vou ler. Vou ler essa, eu faço questão de ler esse trecho da distração. Porque a gente pode estar fazendo uma boa obra, uma boa ação, que é a oração, que é a primeira coisa de tudo. Ouvir a escola, mas ouvir com distração. Pensando em outra coisa. É melhor nem ouvir. Igual eu falei, eu estava muito cansada, estava com muito sono, eu não estava conseguindo prestar atenção. Então vai dormir. E aí eu fiquei depois, né, pensando assim, Senhor, mas eu sou tão lerda, por que eu durmo tanto? Aí Jesus me lembrou que eu tinha tomado remédio. E ele dá sono, o remédio dá sono. Então, tipo assim, Michelle, fique em paz, você estava com sono, dorme. Eu não vou forçar a sua natureza, não, você estava com muito sono. Então, tem que ficar em paz em tudo, gente, em tudo a gente tem que ficar em paz. Aceitar a nossa limitação. Eu tenho que aceitar a minha limitação. Fazer de tudo, tudo para amar a Deus, para colocar Ele em primeiro lugar, fazer isso, né? Sempre ter isso em mente, mas até isso de você, por amor a Deus, eu paro de assistir porque eu tava com muito sono, né? Por causa do remédio. Então eu fico em paz. Aí depois eu vou ouvir, vou anotar, vou ouvir tudo de novo, vou anotar e vou meditar e vou fazer com amor, com atenção. Eu vou ler, para concluir, eu vou ler esse trecho da distração. É no volume 6 de setembro de 1905. O mal da distração. Esta manhã, depois de ter esperado muito, via nosso Senhor crucificado, e eu estava beijando as chagas de suas mãos, reparando e rogando que santificasse, aperfeiçoasse, purificasse todas as obras humanas, por amor do que havia sofrido em suas santíssimas mãos. E o bendito Jesus me disse. Aí, assim, nesse final de semana, eu fiquei, assim, um pouquinho pensativa, assim, porque eu li um trecho que Jesus não, a divina vontade, falando assim, que sobre o pecado. É no trecho que eu falei sobre a caridade. Que a gente tem que imitar a caridade de Deus. Que Ele faz tudo porque Ele vê em nós a imagem e semelhança dele. Aí ele fala assim que sempre na Terra teve almas que viveram, que corresponderam a, em todos os tempos, Deus teve almas que receberam, por quanto pode uma criatura, a finalidade da criação, redenção e santificação. Então, sempre houve no mundo almas que corresponderam a Deus. Por quanto pode uma criatura, a finalidade da criação, redenção e santificação. E que aí no outro trecho fala assim, aí eu fui lendo vários trechos e um foi falando como se fosse assim o mesmo pensamento, né? Aí Jesus fala que a verdadeira caridade é fazer o bem ao próximo, porque é a imagem de Deus. Aí eu falei, aí tá escrito assim, ó, filha, a verdadeira caridade é quando fazendo o bem ao próximo faz porque é minha imagem. Toda a caridade que sai deste ambiente não se pode dizer caridade. Então só é caridade quando você só é virtude da caridade quando você faz porque a pessoa é a imagem de Deus. Se a alma quer o mérito da caridade, não deve sair jamais desse ambiente, dessa intenção de você fazer porque é por amor a Deus. Tanto é verdade que nisso está a verdadeira caridade, que a minha caridade não sai a caridade de Deus não sai jamais desse ambiente. Tanto ama a criatura porque é a imagem minha. Então Deus ama a criatura porque é a imagem dele. E se com o pecado deforma esta minha imagem, não sinto mais amá-la, mas a abomino. Aí eu fiquei confusa. Eu falei, mas Deus só pode amar?
Como ele fala, eu abomino, né? A divindade só pode amar. Deus é amor puro, mas ele abomina. Que ele falou que se com pecado a alma deforma esta minha imagem, não sinto mais amá-la, mas a abomino e conservo as plantas dos animais porque servem a minhas imagens. Ele fala que ele só conserva as plantas, os animais, o sol, a vida na terra por causa dessas imagens dele. Por isso que ele falou que em todos os tempos teve almas que receberam a finalidade da criação, redenção e santificação. Porque senão ele já tinha destruído a terra inteira. Aí eu falei, Senhor, mas então como explicar isso aqui? Não sinto mais amá-la. Aí eu abri o Diário de Santa Faustina. E aí lá tá assim: eu abomino qualquer pecado, qualquer tipo de pecado da criatura. Mas a misericórdia envolve, tipo assim, a misericórdia envolve o pecador. Aí eu falei assim, então tá, a misericórdia é Jesus. Então quem abomina o pecado e não consegue mais amar a criatura é a divindade. O pecado incita a justiça de Deus, a ira divina. E aí a misericórdia aplaca a justiça. Quem é a misericórdia? Jesus. E aí Jesus contém nele todas as almas. E ele nos justifica cada segundo do dia perante a justiça divina, que não consegue olhar para o pecador, para a terra, sem ser através de Cristo, que é a misericórdia que nos envolve. Se Jesus não tivesse a gente aqui envolvido nele, a justiça divina destruiria a terra. Porque ele não consegue, ele fala, eu não consigo amar. Não sinto mais amá-la por causa do pecado, porque ele falou a caridade é você fazer porque você doar porque são imagens minhas. E ele olha para a terra sem Jesus, imagina sem Jesus, ele não ia ver a imagem dele em lugar nenhum. Ele não ia mais conservar as plantas, a terra, a vida na terra. Aí ele foi, colocou todos nós dentro de Jesus, que é a misericórdia que envolve a gente, tipo, esconde a gente, como se fosse uma galinha que coloca os pintinhos debaixo da asa e esconde. E a gente está em Jesus. E ele responde por todos os nossos atos. Jesus, a misericórdia. Ele responde por cada pensamento nosso. Ele tem. Aí eu entendi isso. Eu falei, então, Jesus, como o Senhor sofre? Porque o Senhor tem que justificar perante a divindade todos os nossos pensamentos, todos os nossos passos, toda a obra de nossas mãos. Eu lembrei disso por causa disso que a Luísa falou. Ela beijava as mãos de Jesus para reparar todas as más obras, as nossas obras más. Por que que a mão de Jesus está toda sangrando? Por que que ela está cheia de pregos? Porque por cada ato nosso que a gente faz com a mão, que é contrário à vontade de Deus, um prego na mão de Jesus para justificar a nossa ação. Ele justifica tudo, ele sofre, porque a consequência do nosso pecado é o sofrimento. E quem sofre? Cristo. Ele está constantemente na cruz justificando tudo. Imagina cada pensamento, cada palavra, cada desejo nosso torto. Ele fala da cruz da vontade humana no livro do céu. Cada ato da criatura contrário à vontade de Deus é uma cruz para Jesus. Então ele vive crucificado aqui na terra, no sacramento. E a gente vive também junto com ele, na divina vontade. Então a Luísa fala, ele estava beijando a chagas de suas mãos, reparando e rogando que santificasse, aperfeiçoasse, purificasse todas as obras humanas, por amor do que havia sofrido em suas mãos. Aí Jesus falou, minha filha, as obras que mais irritam minhas mãos e que mais me amargam e ampliam minhas chagas são as boas obras feitas com distração. Então, nem é as más obras
Ele falou que as obras que mais irritam minhas mãos e que mais me amargam e ampliam minhas chagas são as boas obras, mas feitas com distração. É o que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso. Eu conheço as vossas boas obras, mas você não faz por amor. Me irrita. Eu abomino. Aumenta as chagas das minhas mãos. Você fazer uma boa obra, você rezar um texto com distração, você cuidar do seu filho, que é uma boa obra, com distração. Você ouvir o áudio, você ouvir a aula da Escola da Divina Vontade, que é uma oração, com distração. Você participar, você meditar com distração. É uma boa obra. Quem vê por fora vai ver, vai achar lindo. Mas Deus que olha o coração, que vê o coração, abomina, rasga as mãos dele. Então, por isso que na divina vontade não tem que olhar humanamente, ninguém vai ver nada. Por fora ninguém vai ver nada. Ninguém vai olhar para você e falar que você está na divina vontade, que você é desapegado do mundo, que você é isso. Ninguém vai ver nada. Como não vira em Maria. Maria era né, a família de José falava que ela não era uma boa mãe, que não era uma boa esposa. E ela é a esposa e a mãe mais perfeita do mundo. Então, aos olhos humanos, sempre vai ter crítica e você não tem que lembrar disso. Para Deus é o que está no seu coração, é a sua intenção. A intenção pura de amar a Ele, somente a Ele, de fazer por Ele, sem distração. Porque a distração tira a vida às boas obras. E as coisas que não têm vida estão sempre próximas a apodrecer. Então, se você está com distração, ouvindo a escola, estou falando isso de mim, estou falando de mim também. Pode servir para alguma pessoa, mas eu estou falando de mim. Eu olho para mim, eu vejo que às vezes eu estou distraída. Então, aí como eu falei da revelação, né? Depois que eu li esse trecho aqui, revelou para mim, nunca mais. Serve também para quando eu estiver com meu filho cuidando dele, eu não ficar distraída, né? Em tudo, serve para todas as boas obras que você for fazer. Está inteiramente ali, como a Aline falou. Quando eu estou com a minha família, eu transbordo de amor. Né? Quando eu estou com Jesus, transbordo de amor. A boa obra sem distração é você estar sempre. Se você está fazendo sem distração, você vai transbordar de amor, porque ele falou que a obra com distração ela é sem vida, e a vida é o amor, é a divina vontade. Você está fazendo com distração, não vai transbordar de amor. E ele quer que você transborde de amor em tudo. Se não fizer assim, vai acabar, porque não tem vida. Por isso, a mim me dão náuseas, misericórdia. Quando eu li isso aqui, mas como eu falei, eu não vou ficar perturbado pelo que aconteceu no passado, porque eu não tinha lido. A mim me dão náuseas, misericórdia. E ao olho humano é mais escândalo a boa obra feita sem atenção do que o próprio pecado. Ao olho humano é mais escândalo a boa obra feita sem atenção do que o próprio pecado, porque o pecado é conhecido como trevas. E não é maravilha que as trevas não deem luz, mas a boa obra que é luz e dá trevas ofende tanto ao olho humano que não sabe mais onde encontrar a luz, e por isso encontra um obstáculo no caminho do bem. Então, eu entendi assim, que o pecado em si já é trevas, mas a boa obra, ela devia ser luz, né? É uma boa obra. Como que uma boa obra vai gerar trevas? Porque é feito com distração e não tem a vida, não é feito com amor. Então é abominável. É abominável. Por isso encontra um obstáculo no caminho do bem. Mas a boa obra que é luz e dá trevas ofende tanto ao olho humano que não sabe mais onde encontrar a luz. E por isso encontra um obstáculo no caminho do bem. Então é isso. Jesus, eu confio em vós. Amém, Fiat.